Eu fico feliz. Importante deixar claro, né? Que a minha animação da última aula não é por longe disso, todos vocês sabem que eu adoro fazer o que eu faço, mas é que na vida moderna, em 2013, o cara tem que trabalhar pra caramba, e estudar e fazer tanta coisa que mal dá tempo de ir no banheiro. E aí quando o cara sente que no dia seguinte vai poder dormir um pouquinho mais, né, cara? Que não vai acordar às 6 da manhã, é tão gostoso, né? Simulado. Pessoal, uma das preocupações que eu tenho quando eu falo em termodinâmica vagorizada, eu tive algumas ilusões na termodinâmica quando eu aprendi termodinâmica. Uma delas é que sempre que o professor desenhava uma máquina térmica, ele fazia a máquina térmica quadrada e fazia a fonte quente e fonte em forma de meia-lua. Tanto que hoje, quando eu for desenhar, é um cacuete, o cara já solta uma meia-lua para a fonte. Hoje eu quero fazer diferente para tu não achar que o formato é importante. Então, ó, 3 coisas aqui na nossa frente. Vou dizer que uma é fonte fria, sei lá, podia ser quente também, não tem problema. Outra das coisas é fonte quente. Outra, eu via de regra boto a máquina aqui no meio, mas se o cara não gosto, eu quero chamar aqui de fonte quente, vou chamar essa que está do lado de fonte fria, dane-se o mundo, fria, e aqui é a minha máquina, pronto, minha máquina está aqui. Eu não tenho noções de termodinâmica, eu quero assim que eu acho que vai ficar mais bonito. Tudo bem. Se a máquina do sujeito está recebendo o calor da fonte quente, realizando uma parte em trabalho, que é o que eu gosto, mas já sabemos, pela maneira como o processo ocorre, que é impossível converter totalmente o calor em trabalho. Quer dizer que a energia que sobra, eu tenho que me livrar dela. Eu arremesso para a fonte fria, que é F então. Nós vimos na aula passada de termodinâmica que uma equação simples da conservação da energia nesse caso é que aquilo que eu realizo de trabalho é aquilo que eu recebi menos aquilo que eu não aproveitei. Concordam comigo? Quando nós estudamos a máquina térmica fria, conhecida como refrigerador, nós vimos que o fluxo da energia é diferente. O objetivo de um refrigerador é extrair calor da fonte fria. Concordam comigo? Esse é o objetivo do refrigerador. A máquina tem que extrair calor da fonte fria, que é F. Para que a máquina consiga fazer essa proeza, eu tenho que acrescentar nela trabalho. Eu é que vou espremer o gás na máquina de alguma forma. Quando eu digo eu ou o equipamento que eu faça, né? Que eu compre para fazer. No caso da geladeira, ninguém fica bombeando nada. Tu liga um motor elétrico na tomada e o motor é que fica bombeando para ti. Mas tu vê, se tu quiser construir uma geladeira que volta e meia alguém da família vai lá e dá uma bombeada em alguma coisa, funciona. Só que se alguém se esquecer, vai perder a comida porque faltou bombar durante a madrugada, por exemplo. Interessante. Ó, galerinha, tirou o calor da fonte fria, jogou trabalho, eu vou ter que jogar essa energia toda que está entrando na máquina para a fonte quente. E aí me dá uma explicação, por que antes eu colocava a máquina no meio? Porque daí não vai esquentar. Será? Exato, ele não vai ter que sair calor aqui para ir para a fonte quente. Se esse calor for passar perto da fonte fria, vai acabar esquentando a fonte fria. Por isso que eu tento deixar ela uma mais distante da outra e boto a máquina no meio. Mas se tu quiser fazer um diagrama com as setas assim, tudo bem. Tá claro, olhando para esses diagramas, que trata-se de uma máquina refrigeradora, uma máquina fria. Aqui era máquina, é isso aí. Então, máquina quente, motor, ou motores de maneira geral, máquina fria, que é o famoso refrigerador. Hoje eu quero relembrar com vocês, qual é o processo de fato que ocorre numa geladeira para ela funcionar, já que o calor tem a tendência natural de ir do quente para o frio. Como é que essa máquina consegue violar essa lei natural? Na verdade, ela não está violando a lei, ela está usando alguns conceitos bem simples para transferir o calor no sentido oposto. Tu já sabe que quando, por exemplo, a água vai para o estado gasoso, é uma reação química, porque física muda a molécula, lembra? Né? Reação química tem que ter mudança de molécula, não pode ser a mesma molécula antes e depois
e é reação química. Reação física é a mesma molécula antes e depois. Então mudanças de estado físico é uma reação física. Que senão de repente chamaria mudança de estado químico. Hã? Mudança de estado físico, porque é uma reação física. Esta reação física do líquido para o gasoso é uma reação endo-exo. Endo, porque absorve a energia do ambiente. Tudo bem para vocês? A evaporação do suor na tua pele é um exemplo disso, gente. O cara sai do banho e dá um friozinho. Por que isso? Porque a água líquida na superfície da pele vai para o estado gasoso, rouba calor da minha pele. É assim que o suor funciona. Concorda comigo? Certo? E qual é o processo contrário para não perder calor? Como é que o meu corpo age? O sol é para ajudar a perder. Eu não quero perder. Treme é para gerar calor. Mas para não perder, o que o corpo faz? O pelo fica arrepiado. Então aí tem uma camadinha de ar a mais isolando. E o ar é um bom isolante se ele estiver paradinho, né? Só que esse pelo já não funciona direito. A evolução nos fez, né, de certa forma, para economizar energia, como a gente começou a se cobrir, né? Certo? Teoricamente não faz mais sentido, então, esses poucos pelos. Tem uma outra coisa que o organismo faz para preservar o calor do teu sangue. Contrai os vasos capilares da superfície para o sangue começar a fluir bem na parte interna do corpo, bem nos órgãos vitais. Aí, como o calor do sangue vai estar com um isolamento maior de carne, né, até ele, tu vai perder menos, certo? Calor através da circulação. Vasoconstrição, esse é o nome. Queimando o hidrogênio, sim. Combustível de foguete, né? Combustível de foguete é hidrogênio e oxigênio. E na hora que queima, libera vapor d'água. Pode ficar aspirando lá a fumacinha que vai sair do foguete do lançamento lá para a Lua, que não dá nada. Sim, o sonho nosso é isso, né? É pegar água, que é a coisa mais abundante que existe na Terra, separar ela em hidrogênio e oxigênio, depois botar no tanque do carro hidrogênio, aí o carro vai queimar dentro do motor igualzinho hidrogênio com oxigênio, e depois da explosão vai sair pelo cano de descarga vapor d'água. Imagina, ia ser fantástico. O problema é que, para poder separar o H2O em H2 e O2, eu ia gastar 100 joules de energia, que depois eu ia aproveitar esses 100 joules de energia no carro, entendeu? Ou seja, o problema é isso, como quebrar a molécula da água sem gastar energia. E não dá para violar, né? Se eu vou gastar energia para quebrar a molécula d'água para depois aproveitar, então eu já jogo energia direto no carro. Certo? Esse é o detalhe. Mas o sonho é isso, é usarmos nos carros de combustão interna hidrogênio como gás comburente, hidrogênio como gás combustível, oxigênio como comburente, porque na queima libera vapor d'água. Então seria o carro ecologicamente ideal, né? Ideal, usa água como combustível e depois no final da queima libera água de novo para a atmosfera. Precisa uma fonte de energia renovável para fazer isso? Pois então, mas é isso que a gente está discutindo. Mesmo que a fonte de energia seja renovável, eu vou estar pegando a energia vinda de uma fonte, vou estar usando para quebrar a molécula da água, para depois abastecer o carro e gerar água de novo. Mas então por que eu já não abasteço o carro direto com essa energia renovável? Mas energia eólica, não vai poder abastecer o carro com energia eólica? Vai, energia elétrica. Carro elétrico. É isso que eu estou querendo dizer, porque na verdade lembra qual é o rendimento do motor de combustão interna? 30%, mesmo usando hidrogênio ou qualquer outra coisa. E se eu pegar energia eólica, elétrica, e usar ela para carregar uma super bateria, uma bateria de lítio, de íons de lítio, uma bateria moderna, eu vou ter um rendimento do motor de 90%. Então vale mais a pena o carro elétrico mesmo. Ou seja, o carro movido a hidrogênio seria só uma alternativa para não poluir. Esse é o caminho, né? Porque do ponto de vista de aproveitamento de energia, o ideal é ainda o motor elétrico, certo? Uma bacana discussão, muito legal. Ô pessoal, motores e refrigeradores, nós já tínhamos visto a ideia. Eu até cheguei a citar como é que se calcula o rendimento, mas eu quero bater esse papo com mais propriedade hoje. Aliás, por que nós começamos a nos preocupar com o rendimento? Tem a ver com isso, mas porque quando começou a fabricação das máquinas térmicas lá em 1750, a revolução
pessoal começou a pedir para os projetistas, para os fabricantes, máquinas que consumiam menos. E aí começou a se preocupar com o rendimento nessa época. Olha só, como que eu falo para o aluno para ele lembrar o que é rendimento? Eu sempre gosto de lembrar da aplicação financeira. Lucro sobre investimento. Para mim essa é a melhor maneira de pensar em rendimento. Principalmente no mundo de hoje, que a gente se preocupa muito com grana, né? Aliás, eu sempre dou essa dica, parece bobagem, mas não é. Tu não sabe fazer conta com número, mas com dinheiro tu é foda, cara. Quando for fazer uma continha, pensa que é a tua grana, tu não perde dinheiro na rua. Como é que tu erra a conta idiota de matemática? Por falta de ímpeto espiritual. Porque quando tu vai fazer conta, tu pensa, ai, conta idiota. E quando tu está pensando com o teu dinheiro na mão e vai pagar, ah não, peraí, deixa eu ver o troco. É isso. Tu sabe a matemática básica, tu só faz uma escolha. Eu não quero aplicar, vou errar. Se tu optar, vou acertar essa porcaria porque é meu dinheiro. Tu não erra, tá beleza? Por isso que eu gosto de fazer o aluno pensar em rendimento financeiro, que a pessoa, opa, dinheiro. Rendimento. Rendimento é lucro sobre investimento. Há um tempo atrás, eu usava como exemplo ações da Petrobras que estavam se valorizando bem hoje. Como o governo não tem administrado a Petrobras direito, né? Muitos brasileiros estão perdendo dinheiro por ter investido na Petrobras, lamentável, certo? Vamos pensar na poupança. Né? A poupança é tão bom, tão seguro. O cara deixou R$1.000 na poupança. Um mês, né? Se bem que depois do Collor, ela é até segura assim, né? Mas tu já vai mudar a tua opinião sobre a poupança depois dessa aula, com certeza. R$1.000, um mês, R$1.000 na poupança, aí tu vai ver o saldo do mês depois, 1.006, vai ser 1.006. Quer dizer que tu teve um lucro de R$6 para um investimento de 1.000. E aí tu faz o cálculo da 0,006, que é ruim de pensar, porque o jornal, quando anuncia o rendimento da poupança, fala em porcentagem. 0,6%, é só multiplicar por 100, né? Caramba, é isso que a poupança tem pago hoje para os brasileiros, coitados, que deixam dinheiro na poupança. Por que o brasileiro que está deixando dinheiro na poupança está perdendo dinheiro? Inflação. Porque a inflação atual é muito mais que 0,6%. Ou seja, o cara que está com 100 mil na poupança hoje, a cada mês ele está mais pobre. Ele acha que está aumentando o dinheiro dele quando ele vê o número. É porque ele não tem noção de matemática básica. E aí ele continua a vida inteira ficando mais pobre com o dinheiro da poupança. Então na tua casa, se estiver acontecendo isso, é bacana tu conversar sobre o assunto. Para não deixar o teu pai deixar de ganhar dinheiro só porque ele não está entendendo o que está acontecendo na vida dele. Certo? Outra coisa que pode salvar a tua família, não permitir que a tua família pague o mínimo do cartão de crédito. Isso é ignorância total matemática. Fala pro teu pai, porra pai, estourou o cartão de crédito, vai no banco, pega o dinheiro emprestado, quita o cartão e em vez de pagar 20% de juros, paga 3% de juros, porra! Ou seja, às vezes a galera acha que matemática é para fazer conta, não é, é para não fazer merda na vida. É para não fazer cagada, é para não passar necessidade na vida adulta. Tá beleza? Isso faz toda a diferença ao longo da vida. Isso faz toda a diferença. Eu fico olhando para os meus pais, se eles tivessem a noção de finanças que hoje eu tenho, porra, eles estavam milionários. Porque eles ganhavam muito bem, só que não tinha noção de aplicação financeira. Pô, tô ganhando bem, vou gastar. Tô ganhando bem, vou gastar, porque se faltava ganhar um monte depois eu compenso. E não é assim, cara. Assim a vida na velhice ela fica doída, ela fica complicada, certo? Então vamos pensar nas nossas aplicações financeiras. E olha como é fácil calcular se está valendo a pena. Pega o lucro que vai ter, divide pelo investimento. Cara, se o investimento que tu vai fazer vai dar um lucro de 60% assim, de um mês para o outro, estão querendo te roubar. Porque não existe nada entre o céu e a terra que tu faça que dê lucro de 60%, a não ser que tu roube as pessoas. Esses dias um amigo meu me veio com uma ideia, compra um negócio aí, tu paga R$1.000 e aí tu recebe por mês 300 pila e aí no final do ano tu vai ter recebido R$3.600 e só investir 1.000. Porra, cara, eu falei pra ele, amigo, compra agora isso aí porque amanhã vai quebrar essa empresa e aí todo mundo vai se arrombar. Aí passou 2 dias eu vi no jornal, um cara sendo preso aí na região com um carro importado, cheio da grana, porque os patinhos que não entendem de rendimento financeiro acham que dá para ganhar 60% com a bunda em casa sem fazer nada. Não, né, querido? Se algum dia alguém te aparecer com uma proposta dessa, é só tu investigar, tu vai ver que o cara é pilantra, aí tu não perde teu dinheiro.
Então tu vê, matemática é para a vida, não é para fazer contas complexas. É para não investir em bandido. É para não perder o dinheiro da família, o suado dinheiro da família. Vamos voltar para a máquina térmica. Qual é o lucro do motor? O que eu espero de lucro do motor? Eu quero que ele trabalhe para mim, não é? É o W que eu quero de lucro. O que eu estou investindo para esse motor funcionar? Calor, combustível. É o calor. É o calor da fonte quente. Então, ó, na última aula eu falei muito rapidinho disso e gostaria que tu lembrasse que rendimento é sempre lucro sobre investimento. E não é só na máquina térmica, é no dia a dia das finanças também. Isso é uma coisa importante. Nós vimos que não dá para converter integralmente calor em... Quer dizer que o rendimento vai ser sempre menor que, ou até menor que 100%. 1 é a mesma coisa que 100%. Isso é tão importante, tão importante, que é chamado de segunda lei. Claro, né? Porque a primeira lei é aquela: calor se transforma em trabalho mais variação da energia interna, lembra? Isso é a primeira lei. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, meus queridos, nunca vai existir um motor que aproveite toda a energia que tu joga para ele, porque isso viola as leis naturais, viola as leis que Deus construiu para o universo, para quem gosta da divindade, certo? Então, ó, joguei calor para um gás, ele se expande. Ao se expandir, ele pode voltar a ter a mesma agitação molecular que tinha antes de receber calor? Não, quer dizer que esse número vai ser sempre menor que esse. Quando tu divide, obrigatoriamente dá menor que 1. E como isto é inviolável, lei, segunda lei da termodinâmica, rendimento sempre menor que 1. Ah, galera, ó, cuidado, hein? Vou enunciar a segunda lei de uma forma totalmente diferente. Uma máquina térmica sempre realiza menos trabalho do que o calor recebido. Concordas que eu falei a mesma coisa? Uma máquina térmica realiza um trabalho que é sempre a diferença entre a energia recebida da fonte fria e a energia perdida para a fonte... A energia recebida da fonte quente e a energia perdida para a fonte fria. Eu estou falando a segunda lei porque só de ter falado que tem uma fonte fria, eu já estou falando que vai perder energia. Uma máquina térmica só pode existir se funcionar entre duas fontes, uma quente. Já estou falando a segunda lei, porque se eu disse que tem a fonte fria, eu estou dizendo que uma parte da energia vai para ela, já não vou aproveitar tudo. Então cuidado. Embora seja mais gostoso falar rendimento menor que 1, fica mais gostoso falar a lei dessa maneira, né? Tem infinitas maneiras de dizer a mesma coisa. Cara, olha só. Sabe que hoje eu vim pensando sobre isso, tentando relacionar na teoria financeira o que seria o rendimento, numa aplicação financeira. E eu diria que se a gente quiser partir para essa comparação, que é uma comparação delicada de fazer, a gente tem que esperar o finalzinho da aula para falar de entropia. Aí tem uma explicação que eu acho que tu vai gostar, vou tentar fazer um paralelo com isso que tu disse. Tem um detalhe, galerinha. Tu concorda que o refrigerador, o fluxo energético é diferente em relação ao motor? Por isso que na hora de calcular a eficiência de um refrigerador, eu não vou fazer igual ao motor. Primeiro eu vou chamar de coeficiente de performance, eu não vou chamar de rendimento. E segundo, que a ideia é a mesma, é lucro sobre... Mas olha para o desenho esquemático do refrigerador, o que ele espera de lucro? Esfriar a fonte fria. Isso é que eu quero que isso aqui fique cada vez mais frio. Ou seja, esse é o lucro que eu espero. Calor da fonte fria. E para que essa máquina funcione, o que eu estou investindo? Da onde vem essa energia? Vem do trabalho. Eu estou espremendo gás na máquina para que ela consiga fazer isso. Eu estou investindo trabalho. Então, na hora de calcular o coeficiente de performance, é muito parecido com o rendimento. Lucro sobre investimento. Só que o lucro de um refrigerador é gelar. E o que eu invisto para ele gelar é ter ligado o compressor na tomada. Ou seja, é espremer um gás, trabalho. Cuidado! Este cara pode sim dar maior que 1 sem problema nenhum. Vou até escrever aqui, ó. Pode ser maior que 1. Muitas pessoas ao lerem isso pensam o seguinte: então o refrigerador viola a segunda lei. Não, senão não era lei.
Exatamente, eu não estou dizendo, quando aqui dá maior que 1, eu não estou dizendo que com 100 joules eu estou gerando 200. Eu estou dizendo que com 100 joules de energia eu desloquei 200, eu não estou gerando. Então cuidado. Coeficiente de performance 1.9, normal. Coeficiente de performance 2.5, grande, mas tudo bem. Agora, rendimento nunca vai ser maior que 1. Isso é a violação de alguma lei? Não, de jeito nenhum. Já viu que tem selinhos A, B, C, D, E nos eletrodomésticos agora? É lei. Assim a pessoa que não tem noção nenhuma, ela vê lá um A bem grandão e está escrito eficiente. Letra B bem grandão, não, né, menos eficiente e tal. Então o cara vai lá e ele consegue escolher. Idealmente, a lavaquinha dela pode perder o calor até chegar sem... A fonte fria pode perder o calor até chegar a zero calor. A fonte fria não pode receber e perder calor. Ela não pode perder calor, é fria. O calor vai dar quente para o ferro, vai receber. Não, no caso da refrigerador. Mas ele vai perder para aí, eu quero dizer o seguinte, porque a fonte fria está fria. Então ela vai... Ah, tá, entendi, no refrigerador. Sim. Tu está dizendo que eu posso retirar calor da fonte fria até ela chegar a 0 Kelvin, né? O ideal seria isso. Sim, em refrigeradores industriais, para testar a menor temperatura que existe, já chegou a 0,00002 Kelvin. Então já chegamos bem próximo do zero absoluto usando essa ideia. Legal. Deixa eu só voltar aqui onde eu estava. Quando eu digo que o coeficiente de performance é maior que 1, viola alguma lei? Não, porque eu não estou gerando energia, eu só estou transferindo energia de um lado para o outro. Escolhe a tua geladeira, tu vai lá no selo, tem A, B e C, tem uma A e outra B, tu vai escolher A. A opção mais A, B é R$300 mais barata. Pensa e escolhe a A, porque tu vai economizar energia elétrica durante 10 anos. Vai cobrir aqueles 300 pila, talvez no primeiro ano de uso do equipamento. Mas imagina que tem duas A. Aí como é que tu vai escolher? Olha na etiqueta com carinho que tem um número lá. E esse número é justamente o coeficiente. Aí pronto, tem lá 1.98 e a outra 1.85. Vai na maior. A que é maior, gela melhor. Certo? Gasta a mesma coisa, o rendimento pode ser o mesmo, mas o que vai gelar melhor é o com melhor coeficiente de performance. E é isso que é performance, não é o desempenho que a pessoa tem? Certo? Pô, o guri na redação tem uma performance que o bicho escreve pra caramba. Aquele cara lá na hora, na prova de matemática, a performance do cara é perfeito, só tira 10. Performance é isso. Coeficiente de performance é o número que diz o quão bom é aquele equipamento. Desculpa a demora. No motor, não está investindo calor e pelo trabalho? Sim. W sobre Q, perfeito. Por isso que o rendimento é esse. Tu lucra trabalho e investe calor, foi o que tu falou, né? É isso aí, perfeito. Ô galerinha, olha só. Me diz, como é que se constrói um ciclo de Carnot? Faz com a mãozinha aí, deixa eu ver. Legal, esses dois movimentos de mão aqui eu gosto, ó. Esses dois movimentos de mão é importante, mas antes de tu sair fazendo isso, tu faz o teu plano. Lógico, não pode sair fazendo isso em plano cartesiano. Quem são os carinhas aqui, ó? Como é que a gente sabe que temperatura não vai ali? Porque quando tu faz assim com a mão, tu tá fazendo uma I, e para isoterma tá curva, não pode ter temperatura, né? Porque se fosse temperatura aqui, seria isso, uma isoterma. Ó. Se a temperatura fosse aqui, a isoterma seria assim, né? Então se tu fez duas vezes, foi duas, eu vi assim. Se o cara fez assim com a mãozinha duas vezes, ele sabe que não pode ser temperatura, então só pode ser pressão. É difícil fazer duas isotermas? Não é, gente. Aí na hora de fazer a diabática, tu liga uma com a outra assim, né? Não vai ligar com uma reta nojenta dessa. É uma curva suave. É uma curva suave entre uma isoterma e outra. Nada de reta dramática, não. É suave, é queridinho, olha que bonito. Mais uma. E vai suavemente, nada de grosseria. E vai na suavidade, olha lá que beleza. Fez duas isotermas, que é fácil. Junta essas isotermas com duas adiabáticas, apaga as rebarbas e nasceu o Carnot, cara. E nasceu o ciclo de Carnot. Cara, a maioria dos alunos não sabe nem de que parte da matéria é Carnot. Se o cara sabe que é termodinâmica, ele já está aterrissado. Pô, termodinâmica, Carnot, máquinas térmicas. Se ele olha e reconhece Carnot, como eu pedi na última aula, pô, o cara já está sabendo, olhou uma questão, já sabe reconhecer, já está espiritualmente preparado para ela. Agora, se o cara pega uma folha de papel e consegue desenhar o ciclo de Carnot sem cola, é outro nível. Então, numa questão discursiva, esboça o ciclo de Carnot.
99% da galera não sabe. E o cara que decorou 2 isotermas, 2 adiabáticas, ele dá um show. Aí, pra ficar Ninja Mutante Power Plus, com sistema flip de ação profunda, aí o cara tem que dar nome, A, B, C, D, e ainda dizer o que está acontecendo, por exemplo, de B para A. De B para A é o quê? Isotérmica, não era isotérmica essa aqui? Então é isotérmica. Expansão ou compressão? Não chuta, olha e pensa. Compressão. Deixa eu ver. Apesar de estar subindo o volume, e se o volume diminuiu é uma compressão. Compressão isotérmica. O que é isso aqui? Expansão. É expansão adiabática. Expansão porque o volume aumentou. Isotérmica e finaliza o ciclo de Carnot. Compressão. A única diferença do ciclo da aula passada que eu fiz é que o ciclo da aula passada era para o sentido oposto. Qual é a diferença do ciclo de Carnot que gira para a direita e o que gira para a esquerda? Refrigerador e motor. Parabéns, o que gira para a direita trabalha positivo, é motor. E o que gira? Trabalho negativo é um. Quando tu fala, tu aprende mais do que quando eu falo. É por isso que às vezes eu emudeixo, tá? Então, ó, ciclo de Carnot, 2 adiabáticas intercaladas com 2 isotérmicas, expande, expande, contrai, contrai. Se é num sentido, pode ser o motor idealizado de Carnot, se for no outro sentido, é o refrigerador idealizado. Por que idealizado? Porque na prática é impossível fazer porque viola as regras da natureza. Mas se eu construísse, qual seria o rendimento? Não! Porque nunca pode dar 100%, é uma lei! Jamais! Nunca! Mesmo que Carnot pudesse construir sua máquina, o rendimento seria menor que 100%. Essa pegadinha que eu acabei de fazer é clássica de vestibular. Ele primeiro fala, lembre-se que o ciclo de Carnot é o melhor, blá 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 blá. 0,1. Se uma máquina fosse construída com o ciclo de Carnot, teria o máximo rendimento, ou seja, 100%. Como o enunciado estava trabalhando isso, o cara acabou de me falar isso, né? E não é. O Carnot é a melhor opção, mas mesmo assim, não aproveita toda a energia. Galera, quando o cara vai calcular o rendimento de uma máquina de Carnot, o rendimento fica assim, ó. O que é o TF mesmo? Temperatura da fonte fria. O que é o TQ? Alguém tem horas? Meu celular deu 8 minutos. É o que eu preciso. Olha só. Olha para essa fórmula. Ela não parece totalmente diferente da fórmula original de rendimento? Totalmente diferente, não é? Vamos fazer uma coisa aqui. W sobre Q. Olha a primeira equação da revisão de hoje lá. Como é que eu posso escrever o trabalho de uma máquina térmica? Muito obrigado. Q menos QF, não é isso? Essa divisão eu posso separar em Q sobre Q menos QF sobre Q, tudo bem? E quanto é que é Q sobre Q? Compara agora a fórmula do rendimento original com a fórmula do rendimento de Carnot. Ficou parecida ou não ficou? Sim. O que é QF? Calor da fonte fria. O que é Q? Tu aceita que quanto mais quente a temperatura da fonte quente, mais ela entrega calor? Sim. Porque o calor vai do quente e quanto mais quente, mais ele vai liberar calor. Quanto maior for a temperatura da fonte quente, mais calor a fonte quente entrega. Tu concorda que quanto menor a temperatura da fonte fria, mais a fonte fria recebe? Porque o calor vai do quente para o frio, né? Ou seja, eu trocar o calor da fonte fria pela temperatura da fonte fria é honesto. Principalmente se a máquina executa o ciclo de Carnot, que é um ciclo onde as diferenças de temperaturas serão aproveitadas, né, ao máximo. Então, ó, só para tu não achar que o rendimento de Carnot é vindo além, né, ele faz todo sentido quando a gente vai comparar. Ó. O que eu faço para uma máquina ter o melhor rendimento possível em termos de temperatura da fonte fria e da fonte quente? Deixar a fonte quente o quanto mais... o mais quente possível e a fonte fria o mais fria possível. Imagina que a fonte fria fosse 0 Kelvin, que na prática não pode, né? Daria 1, ó. Meu Deus, a máquina ia render 100%.
Mas o que é uma fonte fria com 0 Kelvin? Não é nada, é uma fonte fria que não tem nada ali. E mesmo o espaço sideral, a temperatura do espaço sideral é 3 Kelvin. Então mesmo que eu usasse o espaço sideral como fonte fria, que é a coisa mais fria que existe, não ia dar rendimento 100%. Esse número, se esse número for 1 milhão, imagina, esse aqui é 100 e esse aqui é 1 milhão. Vai dar 1 menos 0,000, ou o rendimento ia ser 99%, hein? Se fosse uma máquina de Carnot e se o Sol fosse a fonte quente. Mas não rola, né? Certo? Mas tu sabe que a única maneira de deixar uma máquina de Carnot melhor é deixando a fonte quente cada vez mais e a fonte fria cada vez mais fria. Última coisa para encerrar. Cara, pode perguntar para um monte de físico aí, eles vão tudo gaguejar na hora de falar entropia. Eu mesmo que estou há anos estudando, às vezes eu fico meio inseguro com o conceito. Aí depois eu penso um pouquinho e me acalmo. Para o leigo, entropia mede desordem. E na natureza, meu querido, qualquer coisa que aconteça nessa vida ocorre aumentando a desordem. Não vamos nem tão além. Vou usar o teu quarto como exemplo. Eu acho que é bem didático pensar no quarto. Se tu é um jovem normal, teu quarto vai ficando zoneado cada vez mais, até que alguém vem e arruma. Geral, se tu é um jovem que arruma o teu quarto por conta própria e o quarto fica bem organizado mesmo, tira o chapéu, que é uma raridade. Mas aí, olha só. Chegou durante segunda-feira, chegasse em casa, tua mãe deu aquela faxinada, cheirinho de limpeza, o lençol esticadinho, parece um hotel, esticadinho, tudo nas prateleiras, tu chega com a tua mochila, puxa as apostilas, faz um exercício ou outro, dá uma cochilada, vai na internet, almoça. Terça-feira tu chegou do colégio, já tem umas apostilas em cima. E aí tu puxa mais apostila, faz mais exercício, marca de fazer trabalho, vamos ver filme no quarto, joga um videogame. Daqui a pouco é mouse para um lado, calcinha e meia para o outro, tá uma zona. A tua mãe fica louca, puta que pariu, já falei para arrumar isso, e arruma o teu quarto de novo. A tua mãe é como se fosse um Big Ben que vai lá e organiza as coisas do princípio. Mas depois que a coisa continua a rolar, é sempre aumentando Só que hoje essa desordem nós vamos passar a chamar de entropia. No começo eu não aceitei quando falavam para mim que a entropia tem que aumentar. Porque eu pensava, e se eu pegar um refrigerador e esfriar a água? A água não vai ficar mais organizada? Congelada? Vai! Esta água que eu esfriei, a entropia diminuiu. Mas o que eu fiz para essa máquina, para essa água poder esfriar? Não tive que usar uma máquina? Essa máquina... Não é questão de interferir ou não. Essa máquina roubou o calor da água e jogou calor para o ambiente. Só que foi só o calor da água que eu joguei para o ambiente? Não, foi o calor que eu tirei da água, mais o trabalho que eu tive que aplicar na máquina. Ou seja, eu tirei 100 joules da água, deixei ela com menos entropia. Mas eu tive que jogar 300 joules para o mundo. Ou seja, no final das contas, mesmo quando eu esfrio um objeto, a energia que eu tirei dele não é igual à energia que eu joguei para o resto do mundo. Eu joguei mais energia para o mundo do que eu retirei. Ou seja, o sistema está ficando cada vez mais agitado, cada vez mais desorganizado. Isso na física tem nome. Entropia média de... E tudo que acontece nessa vida acontece com aumento. Resumindo, mesmo que nós resolvêssemos todos os problemas tecnológicos da humanidade, em algum momento o universo não aceitará mais formas de vida como a nossa, mesmo com toda a tecnologia disponível, porque não vai ter da onde aproveitar a energia. Porque eu não vou ter mais fonte quente e fonte fria, eu vou ter só desordem molecular. Muito obrigado pela atenção. Não